Eu sou William Golding. Fui professor de meninos durante muitos anos e, mais tarde, combati na Marinha Real Britânica durante os horrores da Segunda Guerra Mundial. Vi a humanidade no seu estado mais brutal, destrutivo e frio. Quando voltei para casa, ouvia constantemente os intelectuais de salão repetindo a velha ideia romântica do filósofo Rousseau, a ideia do bom selvagem. Eles diziam que a sociedade corrompe o homem e que se fôssemos deixados em nosso estado natural, longe das regras sociais punitivas, seríamos pacíficos, bons e puros. Eu sabia que isso era uma mentira ingênua, perigosa e cega para a realidade. Escrevi este livro para provar um ponto aterrador. A escuridão não vem de fora. Ela não é imposta pelas escolas ou pelos governos. A escuridão brota de dentro do coração humano. Como eu declarei certa vez, o homem produz o mal como a abelha produz o mel. A história que criei é enganosamente simples. Um avião cai durante uma evacuação e um grupo de meninos ingleses de boa família, educados em colégios de elite, sobrevive e fica isolado numa ilha deserta tropical, sem a presença de nenhum adulto. No início, sob a luz do sol, eles tentam manter a civilização. Eles encontram uma concha marinha e a usam como um instrumento de parlamento. Quem segura a concha tem o direito sagrado à palavra. Eles tentam manter a ordem. Mas o verniz civilizatório não é uma montanha de granito, é uma fina camada de gelo sobre um oceano de sangue. Apenas algumas semanas de fome e a ausência da lei separam o cidadão moderno do caçador tribal. O livro é o registro doloroso de como esse gelo se quebra. Rapidamente, a ilha se divide em duas forças psicológicas e políticas. De um lado, temos Ralph e o menino apelidado de Porquinho. Ralph tenta liderar pelo consenso, insistindo em construir abrigos e manter um fogo aceso no topo da montanha para sinalizar aos navios. Porquinho representa o intelecto, a ciência e a lei. Ele é míope, asmático e gordo, mas seus óculos são a única ferramenta capaz de concentrar os raios do sol para fazer fogo. A concha e os óculos são a frágil estrutura da democracia e da razão. Do outro lado, temos Jack, o líder do coro, que rapidamente se torna obcecado por poder e sangue. O conflito central explode na questão do fogo. A civilização exige atenção constante, disciplina e o sacrifício do momento presente em prol de um futuro melhor, neste caso, o resgate. Mas a democracia é tediosa. A primeira grande falha ocorre quando os seguidores de Jack, encarregados de vigiar a fogueira, a abandonam para ir caçar um porco selvagem. Eles matam o porco em um frenesi de violência, experimentando a emoção inebriante de derramar sangue. Mas exatamente naquele momento, um navio passa no horizonte. Sem a fumaça, o navio segue viagem. Eles sacrificaram a esperança da salvação a longo prazo pela emoção visceral e imediata da caça. Aqui eu mostro que, quando as regras desaparecem, o ser humano tende a escolher o instinto do agora, em detrimento do trabalho difícil que garante o amanhã. E Porquinho, segurando a concha, grita para eles, desesperado: o que somos nós? Humanos ou animais? Ou selvagens? A resposta de Jack é um soco no rosto da razão. À medida que o tempo passa, o medo do desconhecido começa a dominar as crianças à noite. Para lidar com a escuridão da selva, eles começam a acreditar que existe uma fera habitando a ilha. O medo exige proteção, e Jack se apresenta como protetor violento. É então que ocorre um fenômeno psicológico crucial. Jack descobre argila colorida e carvão. Ele pinta o rosto para se camuflar durante a caça. Mas a máscara faz muito mais do que camuflar o seu corpo. Ela altera a sua psique. Sob a máscara de guerra, ele se liberta da vergonha, da autoconsciência e da educação britânica. A máscara não o esconde do mundo. A máscara o liberta para ser cruel sem carregar a culpa pessoal. Pense nisso na sua própria sociedade moderna.
Quando o ser humano se esconde atrás de uma turba anônima ou, hoje em dia, atrás de uma tela de computador, ele perde a inibição moral. O superego desaparece, ele sente a embriaguez de ser apenas um impulso cego. Jack, mascarado, não tem mais responsabilidade por seus atos. Ele é uma força da natureza, violenta e tribal. E os outros meninos, inebriados por essa falsa liberdade da falta de regras, abandonam Ralph e juntam-se a Jack, formando uma tribo onde o ritual, a dança e a obediência cega ao mais forte substituem o diálogo e a compaixão. O coração escuro do livro se revela através de Simon, o único menino místico, contemplativo e puramente bom da ilha. Em uma de suas andanças pela floresta, Simon se depara com a oferenda que a tribo de Jack deixou para a suposta fera, uma cabeça de porco decepada e espetada numa estaca, zumbindo com moscas. Este é o Senhor das Moscas, a tradução literal do nome hebraico do demônio Beelzebu. Em um estado de quase alucinação, a cabeça sangrenta fala com Simon. E o que o Senhor das Moscas lhe diz é a tese central de toda a minha obra. Ele ri da ideia de que a fera era um animal que os meninos podiam caçar e matar. Ele diz: "Você sabia, não é, que eu sou parte de você, que eu sou o motivo pelo qual as coisas não dão certo? A fera não está na floresta, a fera está dentro de nós mesmos. Procurar monstros nas sombras é o mecanismo definitivo para não admitir que as garras e as presas nos pertencem." Ao perceber essa verdade libertadora e terrível de que a fera é o lado sombrio do ser humano, Simon corre durante uma tempestade para contar a verdade aos outros meninos que estão no meio de uma dança tribal hipnótica. No escuro, dominados pelo pânico e pela histeria coletiva, a turba vê a silhueta de Simon saindo da floresta e o confunde com a fera. Eles caem sobre ele com lanças e dentes, rasgando-o até a morte. A verdade não foi apenas ignorada, a verdade foi crucificada pelo medo daqueles que preferiram abraçar a loucura a encarar a própria natureza. Após a morte de Simon, a ilusão de civilidade evapora. O ápice da tragédia ocorre quando os selvagens de Jack invadem o acampamento de Rafe para roubar os óculos de Porquinho, roubando o fogo e destruindo a razão. Porquinho, num ato de coragem ingênua, vai até o território da tribo segurando a concha branca, tentando apelar para o intelecto deles. O que é melhor? Ter regras e concordar ou caçar e matar? A resposta vem na forma de uma enorme rocha lançada do alto de um penhasco. A rocha esmaga Porquinho, matando-o instantaneamente. E com ele, a concha, o símbolo da lei e da ordem, se estilhaça em 1000 pedaços brancos. Sem a concha e sem os óculos, não há mais debate, apenas força bruta. Jack decreta que Rafe deve ser caçado e morto como um animal. Eles incendeiam a ilha inteira para obrigá-lo a sair da floresta. Rafe corre pela vida até cair exausto na praia. Quando ele levanta a cabeça, depara-se com as botas brancas de um oficial da Marinha Britânica. O navio de guerra viu o incêndio. O oficial repreende os meninos por se comportarem como pequenos selvagens sujos. E então, olhando para a fumaça e a morte ao seu redor, Rafe começa a soluçar. Mas não são lágrimas de alívio por ter sido salvo. O livro termina com a frase mais dolorosa que já escrevi. Rafe chorou pelo fim da inocência, pela escuridão do coração humano e pela queda no espaço do verdadeiro e sábio amigo chamado Porquinho. Ele foi salvo da ilha, mas quem nos salvará de nós mesmos? Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o cantinho do saber. Eu sou o destruidor do romantismo moderno e o pintor da escuridão humana. A ilha que criei é a externalização da psicanálise de Sigmund Freud.
Jack representa o id, os impulsos primitivos e agressivos. Porquinho é o superego, as regras e a moralidade aprendida. Rafe tenta ser o ego, mediando os dois. Eu mostro que, sem a pressão externa, o id devora o superego violentamente. Eu sou a prova narrativa do que o filósofo Thomas Hobbes escreveu no Leviatã. No estado de natureza, sem um poder para manter a ordem e impor o medo da lei, a vida humana é solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. A civilização é o muro que nos impede de nos devorarmos. Valido o alerta de C.S. Lewis em A Abolição do Homem. Ele falou sobre o perigo de criar homens sem peito, indivíduos cujos sentimentos morais não foram treinados pelo Tao. Os meus meninos na ilha perderam o Tao, as regras dos adultos, muito cedo. Sem o peito, eles regrediram à tirania do ventre. E dialogo perfeitamente com Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida. O cholo final de Rafe é o reconhecimento exato do que Peterson defende, de que somos todos monstros em potencial, e que a ordem, a disciplina e a responsabilidade não são opressões artificiais, são fardos vitais que nos separam do inferno. Minha lição final nesta síntese: a barbárie não está nos portões esperando para entrar. Ela está dormindo na sala de estar, esperando que a luz se apague. Proteja o seu fogo. Obrigado por encarar o espelho comigo. Se esta verdade dura trouxe clareza para você, apoie em nosso trabalho. Siga o canal, curta este episódio e compartilhe com aqueles que ainda acreditam no bom selvagem. Até a próxima.